Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu último vídeo para o canal. Último vídeo porquê? Porque é o meu último vídeo grávida. Amores, eu estou a gravar este vídeo no dia antes dele sair, que é na sexta-feira, como vocês sabem. No vídeo o que vos vou trazer é as mudanças que eu senti desde o início até ao fim da gravidez e o que realmente mudou no meu corpo a nível da gravidez e tudo mais. Eu espero que vocês gostem deste tipo de vídeos. Se gostarem, deixem o vosso like. Comentem cá em baixo o que é que acharam do vídeo. Subscrevam ao canal. E é isso, amores. Vai ser o meu último vídeo grávida, com barriguinha, porque já temos o nosso parto marcado para domingo, dia 12. E é isso. Chegou, está quase a chegar ao fim. Estou super ansiosa, super ansiosa. Não vejo a hora de conhecer a princesa e de saber como é todo o processo em si. Estou curiosa, digamos assim. E é isso, amores. Vamos então começar o vídeo. Então, amores, eu quando descobri a gravidez, um bocadinho antes de descobrir que estava grávida, os meus sintomas eram muitos enjoos. Eu estava muito enjoada e muito cansada. Cansada ao nível de... Eu levantava de manhã para ir trabalhar, passava o dia todo no trabalho super cansada. O que é que acontecia? Estávamos no verão, ou seja, entrávamos às 6 da manhã e saíamos às 3 da tarde. O que é que eu fazia? Quando eu saía às 3 da tarde, eu tomava banho e ia dormir a sesta. Dormia a sesta, acordava lá para as 7, ia fazer o jantar, fazia o jantar, comia, deitava-me no sofá a ver televisão, deixava-me dormir. Depois, tipo, o João acordava-me às 10 da noite para a gente vir para a cama, eu vinha para a cama e deixava-me dormir outra vez. E andei assim 3 semaninhas, digamos assim. Não dei muita importância. Porquê? Porque até estávamos a fazer um trabalho um bocado puxado e então pensei mesmo que o meu corpo estava-se mesmo a sentir cansado. Então não dei tanta importância. No meio disso tudo, comecei a sentir-me enjoada. Bastante enjoada, bastante. Eu confesso que achava estranho, mas como o meu período estava para vir, e eu sempre fui uma pessoa, desde que me apareceu o período, que foi aos 12 anos, sempre fui uma pessoa que os meus sintomas foram muito parecidos aos de gravidez. Ou seja, eu tinha muitos enjoos, eu estava sempre cansada, bastantes cólicas, bastantes dores no peito. Então nunca consegui associar isso a uma gravidez porque sempre tive esses sintomas todos. O que é que acontece? O João houve um dia que olhou para mim e disse-me: a tua pele está diferente, estás mais radiante, estás com um brilho diferente. Foi o que ele me disse. E eu, ok, tudo bem, não pensei nisso. De repente, à tarde estava no TikTok a ver vídeos e apareceu-me um senhor a dizer: você está grávida, não sei o quê, nananã. E eu fiquei assim: não, este vídeo não é para mim, de certeza. Isto aparece na For You e aparece para mais gente, não é? Nesse dia, o João até me disse que: será que tu não estás grávida? E eu disse: não, acho que não. Porquê? Porque eu também nesse meio termo comecei a ficar com o peito mais dorido, começou-me a dar mais dores, mas lá está, eu sempre dizia que não porque o período era para me aparecer e então não estava nem aí. O que é que acontece? Eu numa quinta-feira tive que ir a Idenha, porque para quem não sabe eu estou a tirar a carta. Agora tive que dar uma pausa, porque pronto, já estou no fim da gravidez, não posso ir às aulas de condução, porque pronto, já é um risco, então parei desde que fiz as 37 semanas. Mas no início eu ia às aulas de código, e o João até depois me disse: então olha, eu deixo-te na aula, eu vou em Intermarché fazer tempo, vou comprar o lanche e depois venho-te buscar, porque as aulas eram de 1 hora. Ok, tudo muito certo, tudo muito bem. Quando eu saí da aula,
Eu fui atrás à parte de trás do carro buscar o lanche que o João tinha comprado, ele comeu logo, eu só comi depois quando saí da aula, e vi um coisa da farmácia, um saco da farmácia. E eu achei curioso e fui abrir e vi lá o teste de gravidez. Eu disse, porquê que compraste um teste de gravidez? E ele, porque eu acho que tu estás grávida. Eu disse, não estou nada. Ela, ainda mais, eu só posso fazer o teste amanhã de manhã, que era uma sexta-feira. E ele disse, então não interessa, fazes o teste e tiras as temas para ver se estás mesmo grávida ou não, porque esses enjoos já não são normais, estás sempre enjoada, já não é normal. Era tipo aquele enjoo mesmo de início da gravidez, eu queria comer e não conseguia, estava mesmo enjoada. E eu disse-lhe, ok, tudo muito bem. Essa noite eu dormi tranquila, porque na minha cabeça eu estava sempre, eu não estou grávida, não estou, nunca cogitei dizer, será que estou mesmo? Não, eu pensava que não estava. Ok, e eu vou-vos mostrar a minha expressão na sexta-feira de manhã. Fui buscar um copinho, o teste na mão, abri o teste, fiz xixi para o copinho, agarrei no copo, mergulhei o teste, tirei o teste, despejei o xixi para dentro da sanita, agarrei no coisa do teste. Quando fui tapar, porque isto supostamente a gente tem que esperar 5 minutos a dar o resultado, quando fui tapar, em vez de o tapar ao contrário, ou seja, com os riscos para baixo para eu não ver, não, eu tapei com os riscos virados para mim. Nisto tudo, nem um minuto passou. Quando eu olhei, estava assim. E eu sentei-me na sanita, olhei para o teste e comecei a rir, porque eu não estava à espera. Não estava, eu estava tão tranquila a pensar que ia dar negativo, porque para quem não sabe, desde que eu estou com o João há 6 anos, este é o meu segundo teste de gravidez que eu faço, desde que estou com ele, ok? O primeiro fiz por um descargo de consciência, porque eu estava a tomar a pílula e foi aí que eu me apercebi que eu com a pílula não me dou. Que é, eu estava a tomar a pílula e tinha exatamente estes sintomas de estar grávida. E houve uma vez, pronto, eu comprei um teste para saber mesmo se estava grávida ou não, porque eu estava a sentir esses sintomas, fiz o teste negativo, não estava. E o segundo teste que fiz, deu positivo. Pronto, eu fiquei a olhar para o teste, não estava a acreditar, não estava mesmo, e chamei e disse-lhe, anda cá depressa à casa de banho. E ele, a reação dele não foi, ficou contente, mas ao mesmo tempo ficou surpreso, e ao mesmo tempo não ficou surpreso porque ele já sabia. Mais ou menos. A única coisa que ele me disse foi: temos que ir ao hospital, tens que ir fazer uma ecografia para ver se realmente o teste é verdadeiro, se não é, porque pode dar falsos positivos. E eu dizer: não, não dá falsos positivos, só dá falsos negativos. Ou seja, passámos, eu fui trabalhar nesse dia, mas não fiz nada daquilo que costumava fazer, que era pesos. Fiquei mais pelo barracão, não contámos a ninguém. A ninguém, a ninguém. Até porque se eu realmente tivesse desconfiado que estava grávida, eu tinha feito um vídeo para vocês, tanto da minha reação como da dele e da nossa família. Nunca o fiz porque lá está, eu sempre pensei que não estava. Nisto, o que é que acontece? A gente saiu às 3 da tarde, de sexta-feira, e fomos a Castelo Branco. Fui ao hospital, porque eu não sabia que tinha que ir ao centro de saúde, eu não sabia nada. Fui ao hospital e disse à médica: olha, eu fiz um teste de gravidez, o meu período não me vem há mais de uma semana, porque já tinha passado o tempo do período vir e eu mesmo assim nem me lembro que podia ser gravidez. E pronto, fiz um teste de farmácia, deu positivo, só que eu quero ter mesmo a certeza se estou grávida, se não estou, se o teste pode estar inválido, não sei. É a minha primeira gravidez, não sei. Então a rapariga mandou-me para o piso de obstetrícia, eu fui, fizeram-me uma ecotransvaginal e onde apareceu então a nossa princesa, muito pequenina, eu estava de 4 semanas ainda, quando eu descobri. Fui um pouco maltratada pelo médico, porque o médico disse-me logo: se fez um teste de farmácia e não tem período há uma semana, é lógico que está grávida, não sei o que é que você veio cá fazer. E eu respondi: olha, eu vim cá para ter a certeza, não sei como é que as coisas funcionam, não sei, não é? Ninguém nasce ensinado. E queria saber, pronto, se realmente estava grávida, ou o que é que eu tenho que fazer a partir daqui, o que é que não tenho. E ele sempre a chatear-me a cabeça, a dizer que, isto antes de me fazer a eco,
que se o período de uma mulher atrasa uma semana é porque está grávida, e eu disse, olha, não é bem assim porque o meu período é bastante irregular e nunca vem no tempo certo dele, ele atrasa sempre 3, 4 dias, chega até a atrasar uma semana, então eu não posso regular pelo meu período, ok? Foi assim que disse o médico. E o médico disse, pois, vocês sabem muito, vocês vêm para aqui é para gastar dinheiro ao Estado, porque estas ecografias são caras ao Estado. Eu disse, olha, meu senhor, eu não venho aqui gastar dinheiro nenhum ao Estado, até porque eu estou a descontar por isso. Estou a usufruir de uma coisa que é minha. E segundo, eu não tenho informações do que é que se faz a seguir a um teste de gravidez positivo. E então, eu vim ao hospital fazer qualquer coisa para saber, ou um exame a sangue, qualquer coisa, certo? E ele virou-se para mim muito arrogante e disse-me, se quiser mesmo saber, deve-te sair na máquina, tira as calças e deve-te sair na maca, senão pode agarrar nas duas coisas e pode-se ir embora. Bem, ele disse-me aquilo, eu fiquei mesmo... Só me apeteceu mesmo agarrar nas coisas e vir-me embora, mas eu queria ter a certeza se estava grávida ou não, então engoli seco e fui. Fui, tirei, ele fez-me a eco transvaginal, eu consegui ver uma bolsinha, era só o que se via no meu útero, era só uma bolsinha vazia. Ele disse, como pode ver, você realmente está grávida, está de 4 semanas, assim para mim. Foi a primeira ecografia que eu fiz. Depois, entretanto, liguei à minha mãe. Primeiro, quando saí da ecografia ao João, e disse-lhe, estou realmente grávida, mostrei-lhe, ele ficou super contente, ficou super feliz, e ao mesmo tempo foi um choque porque a gente sempre quis ter filhos, ok? A gente nunca se preveniu para não ter, ok? Para que fique bem claro, nunca nos prevenimos para não ter, mas eu acho que nós nunca estamos, mesmo querendo filhos e não nos prevenirmos, eu acho que nós nunca estamos preparados para quando estou grávida. Realmente acontece. É um choque, é uma emoção, é tudo. Não sei explicar, amor, só mesmo quem passa. Lógico que ficámos muito felizes, muito mesmo. Eu sou a prova de que a gente não engravida quando nós queremos, mas sim no tempo que tem que ser, ok? Eu e o João tivemos uma altura em que pensámos em fazer testes para saber se estava tudo bem com a gente, porque a gente estava juntos há 4 anos na altura e pronto, para quem sabe, eu tive o aparelho no braço, o plano durante 2 anos, tirei-o, e os outros 2 anos eu tive um mês a tomar a pílula, como não me estava a dar bem, parei, e o resto dos 2 anos nunca engravidei, nunca nada. E a gente estava a achar estranho. Quando entramos no 5º ano, a médica disse, olha, vocês têm que tentar durante um ano seguido, só depois disso é que a gente pode fazer exames e análises para saber se estava tudo certo, se estava tudo ok. Ok, e assim foi. A gente tinha a nossa relação normal, como qualquer pessoa, nunca a pensar nisso, não engravidei nesse ano, engravidei logo a seguir que o ano acabou, digamos assim. Eu descobri que estava grávida dia 8 de agosto de 2025. Eu já estava grávida nos anos da minha mãe, dia 12 de julho eu já estava grávida, ok? Já tinha feito a fecundação, já tinha feito isso tudo, porque eu lembro-me da minha mãe me dizer que eu nos anos dela estava muito estranha, muito esquisita, e eu disse-lhe, ainda não me apareceu o período, foi assim que eu lhe disse a ela. Só que depois apareceu no fim do mês, pensava eu que era o período e não era. E depois foi quando eu no dia 8 descobri que estava grávida, no meio destas transações todas e isso tudo, pronto. E depois quando saí do hospital liguei à minha mãe, liguei e ela não me atendeu, porque é costume da minha mãe nunca me atender o telefone, nem a mim nem a ninguém, nunca ouve o telefone, então liguei ao meu pai por videochamada e perguntei-lhe se a minha mãe estava em casa, ele disse que sim, a minha mãe estava a pentear o cabelo, e eu disse, então chama porque eu tenho uma coisa para vos contar. E o meu pai, mas é o quê? Eu disse, tens que chamar a mãe, tem que ser os dois ao ouvido, não posso dizer só a ti. E ele chamou, a minha mãe veio e eu fiz assim, estou grávida com o teste de gravidez, e a minha mãe não acredita e começou a chorar, e o meu pai também.
Depois, entretanto, os meus sogros vieram ter com a gente na sexta-feira, nesse dia, porque vinham a Castelo Branco fazer não sei o quê, e a gente disse, olha, nós também estamos em Castelo Branco, se quiserem vir ter com a gente ao shopping. Prontos, depois estávamos no carro e eu tirei o teste de gravidez da mala e fiz assim à minha sogra, tome. E ela viu, ela disse, não acredito. Ela não estava a acreditar. Porque não estavam à espera. Eles sabiam que a gente não tomava precauções, sabiam, porque era uma coisa que a gente queria, mas não estavam à espera e ficaram todos muito felizes. A minha cunhada também, assim que eu lhe disse. A família toda ficou super feliz. Nós também. E pronto, foi isso. Basicamente essas reações, só vos posso dizer mesmo, porque mostrar não consigo, lá está. Eu estava sempre a pensar que não estava grávida e depois de ter descoberto, podia ter filmado sim, mas foi tudo no mesmo dia. Foi uma emoção enorme, então não. Nem me lembrei sequer. Pronto. No dia 11, eu depois, entretanto, a minha cunhada, nessa sexta-feira, telefonou para o centro de saúde e pediu à médica de família para me marcar uma consulta o mais breve possível porque eu estava grávida. E então, no dia 11 de agosto, eu tive consulta com a médica de família, fui lá, falei com ela deu-me o boletim de grávida, explicou-me o que é que se estava a passar, o que é que ia suceder daqui para a frente e perguntou-me se eu estava a trabalhar, se não estava e se estava realmente a trabalhar, qual era o meu tipo de trabalho. Eu expliquei-lhe que eu trabalhava no campo, fazia esforços com roçadoras, motosserras, tratar de animais, etc, etc. Algumas das coisas que vocês também já viram aqui no canal, vocês sabem. E ela disse-me, pois, então vamos ter que pôr uma baixa de risco de gravidez, porque tu não podes trabalhar nessas condições, muito menos nos primeiros 3 meses. E é a primeira gravidez, temos de ter cuidado. E eu até lhe perguntei se tinha mesmo que ser, porque eu não estava naquela mesmo de ficar de baixa, não queria. E ela disse sim, tem que ser, para não correr algum risco. E eu, ok, tem que ser, não vou estar aqui a dizer à médica que não e depois acontecer alguma coisa e eu vou-me culpar a mim própria sobre isso. Ok, tem que ser, tem que ser. Nos primeiros 3 meses, o que é que eu tive? Olha, amores, eu vou-vos explicar. Nos primeiros 3 meses eu tive enjoos durante... Posso-vos dizer o quê? 2, 3 semanas tive enjoos. Só. Na minha gravidez toda. De resto, desde aí até agora, o único sintoma que se manteve foi a azia. Mas eu sou-vos sincera, eu prefiro ter azia do que ter enjoos. Porque olha, nessas 3 semanas eu pesava 49 quilos quando engravidei. Depois subi para os 51. Mas derivado aos enjoos baixei outra vez para os 49. Porquê? Sabem o que é que eu comia todos os dias, almoço e jantar? O pequeno almoço não falo porque o pequeno almoço era sempre café com leite. Pronto. Mas almoço e jantar era batata cozida com ovo cozido e mais nada. Porque eu não conseguia comer mais nada a não ser isso. Hoje em dia já nem consigo comer isso. Não consigo fazer mistura de batata cozida e ovo cozido. Não traz boas recordações. Então o meu cérebro parece que bloqueia ali. Pronto. O que é que acontece? Eu tive só enjoos durante 3 semaninhas, comecei depois a ter a azia. Mas eu sempre sofri muito de azia, mesmo antes de estar grávida, ok? Porque, não sei, eu desde bebê é que tenho refluxo. E sempre tive isso até grande, ainda hoje tenho refluxo. E então vou-vos explicar, a azia de quando estamos grávidas e não estamos é completamente diferente. É completamente diferente. Eu, caso ia sem estar grávida, tomava algum Gaviscon, tomava qualquer coisa, passava. Grávida, não passa. Não passa. Não passa. Graças a Deus, nunca vomitei, tendo azia. Com licença, isso nunca. Nada. Mas é uma azia infernal, é uma azia que fica aqui, dá-vos vómitos, queima tudo. E sabem como é que me passa a azia? Pastilhas de mentol. Se tu estás desse lado, estás grávida e se estás a sofrer de azia, come pastilhas de mentol.
Não te vou dizer que, por exemplo, eu assim que meto o mentol na boca da pastilha e engulo esse mentol, sinto um alívio enorme. Mas também sou sincera, assim que eu mando a pastilha fora, a azia volta. Mas enquanto estamos a comer a pastilha, aquilo, olha, desaparece a azia em minutos, segundos. É uma maravilha. Então, eu para dormir, como não consigo dormir nem sentada, nem com a cabeça muito alta, o que é que eu fazia? Deitava-me a comer a pastilha. Quando sentia que me estava a querer deixar dormir, tirava a pastilha, mandava para o... Eu até tinha sempre um papel no chão para quando mandasse a pastilha caísse no papel. Porque se eu me fosse levantar para mandar pastilhas fora, eu ia acordar. Então o que é que acontecia? Fazia isso e era tiro e queda. Como estava cheio de sonho, só mandava a pastilha mesmo já para quando estava-me a deixar de quase dormir, porque não ia dormir com a pastilha na boca, não é? Sujeita a sufocar-me. Deixava-me dormir, era remédio santo. Remédio santo. Dormia, que é o mimo. Prontos. Mas, a partir do meu quinto, sexto mês é quando se começou a notar mesmo mais a barriga. Começou-se mesmo a notar que eu realmente estava grávida. Porque até lá não se notava nada, eu até achava estranho, tinha uma barriguinha assim, mas parecia que eu estava mais gorda do que era grávida. Literalmente. Então, quando eu dizia às pessoas e aos amigos que eu estava grávida, eles até ficavam assim um bocado: como é que tu estás grávida? Nem sequer tens barriga e não sei o quê. Então era assim um bocado constrangedor, parece que não estava a acreditar na palavra de uma pessoa. Mas pronto, depois entretanto mostrava as ecografias e dava o resultado. A primeira ecografia eu fui fazer, supostamente é até às 13 semanas, eu estava de 14 quando fui fazer. Era uma bebê grande, era e é. Uma bebê muito grande, não soubemos o sexo porque ela não deixou ver, porque ela estava sempre a fechar as pernas, até a médica dizia: fogo, esta bebê não está a deixar ver, só vamos ter que ver só para o fim da ecografia. No fim da ecografia tentámos ver outra vez e nada, ela não deixou. Então, só na segunda ecografia é que eu descobri, e foi porque eu disse assim: doutora, já dá para ver o sexo do bebê, é que a gente não sabe o sexo. E ela disse: não sabem, então eu vou-vos dizer, é uma valente menina. E a gente, pronto, como vocês sabem a história, a gente pensava que era uma menina, até porque eu estava a ter sintomas super leves de uma gravidez, e dizem que quando é assim é menino. E eu lembro-me de, muito antes de engravidar, de sonhar que estava grávida do menino, que era a cara do João, autêntico, caracóis, loirinho, porque quem não sabe, a família dele é muito loirinhos e isso, e da minha parte é mais olhos azuis. Era rechonchudo como o João era em bebê. Sonhei muito com esse bebê durante muito tempo, e eu, quando engravidei, quando descobri que estava grávida, sempre pensei que poderia ser um menino derivado a esse sonho. Mas não, era uma menina, eu fiquei super contente. O João também. O João até ia chorando. Ficou com os olhos em lágrimas na ecografia. É muito emocionante. Não digo que o segundo filho não seja, não sei porque eu sou mãe pela primeira vez. Mas quando a gente descobre pela primeira vez, é mesmo super emocionante. E acredito que podemos ter mais apoio nós grávidas. Porque não temos assim tanto apoio nem tanta informação como devemos ter. Mas pronto, fazer o quê, não é? Mudanças no meu corpo. Porque eu não fiz, amores, eu estou a saltar de um lado para o outro porque eu não fiz roteiro, não fiz nada. Isto é mesmo, está a fluir. Mudanças no meu corpo. Comecei-me a sentir muito cansada. No primeiro trimestre dormi bastante. Não era capaz de fazer nada. No segundo trimestre já passou mais a fase do querer dormir, já não dormia tanto durante o dia, nem me sentia tanto cansada, mas começou a fase de começar a doer as costas, começar a sentir a bebê mexer, a barriga a querer ficar mais saliente, a minha própria cara a querer mudar, porque eu notei certas coisas que mudou. Os pelos crescem imenso, o meu... Peço desculpa. O meu cabelo ficou super seco, só agora é que ele está a querer ficar melhor. É para o fim da gravidez. E já me disseram assim:
não te estejas a habituar porque o teu cabelo vai cair depois do parto, vai ficar mais seco depois do parto. E eu, pronto, já não me estou a habituar ao meu cabelo, porque agora está super, hiper, mega, bem hidratado. Também a minha mãe cortou umas pontinhas, que eu disse-lhe ela para me cortar as pontinhas. Mas já sei que, pronto, aconteça o que acontecer, já não vou voltar a ter o meu cabelo outra vez. Mas sim, amores, cabelo de grávida, cresce imenso, o meu cabelo deu um pulo enorme. Pelos lá embaixo e nas pernas crescem imenso. Sobrancelhas e buço imenso igual. Eu tiro hoje, passar 3 dias, parece que nem fiz. Pronto. Barriga, estrias, bola, não tinha estrias nenhumas. Quando chegou ao 8º mês, onde tenho piercing no umbigo, começou-me a sair uma estria. Eu, boa, uma estria derivada ao buraco do piercing, só esse não tinha feito o piercing. Mas tudo bem. Quando eu entrei no 9º mês, mais precisamente quando fiz 37 semanas, que foi quando eu olhei para o espelho e disse assim: porra, eu estou mesmo grávida, da barriga. E foi. Tanto que foi que, na última ecografia que eu fiz do 3º trimestre, estava eu com 31 semanas de gravidez e 2 dias, não estou em erro. O médico disse-me que a Diana estava a pesar cerca de quase 2 quilos. Então, que ia ser uma bebê grande. Desde o início da gravidez, quando fiz a primeira ecografia, a primeira médica disse-me logo que ela era um bebê grande. Porque deu para ver com 14 semanas as medições e tudo, ela disse que era um bebê grande, mas nada de preocupação, porque era genética dos pais, de ambos os pais. Neste caso do João, porque a família dele é que é muito grande e muito alta. A minha já não, são mais baixinhos. Então, tudo ok, ela sempre esteve bem. Neste momento está a ter soluços. Mas quando vocês começarem a sentir a vossa barriga a fazer assim, tum, 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 não se assustem. É os bebés com soluços. Esqueci-me de mencionar uma coisa, que é... Thaisa, mas qual é a sensação de sentires mexer o bebê pela primeira vez? Muita gente diz que é a sensação de borboletas no estômago. Não é nada disso, eu não senti nada disso. Sabem quando vocês estão com uma cólica, que sentem a cólica a passar pelo vosso intestino? É essa a sensação que eu senti quando a minha filha se começou a mexer. Até depois começar a sentir os pontapézinhos dela, as mãozinhas dela, a sentir tudo, pronto. E para o fim, sentem mais e começa a doer mais para o fim, porque a pele está tão esticada, tão esticada, tão esticada, que, pronto, é normal que comece a doer, não é? O meu peito não falo nele porque o meu peito não teve grande evolução, eu sempre tive o peito grande e com a gravidez notei que ele voltou como se quando eu tinha os meus 13, 14 anos, parece eu que tenho o peito que tinha nessa idade, porque pronto, com o tempo ele foi emagrecendo também muito, não era que eu fosse obesa, não era obesa, mas eu pesava 55 ou 60 quilos, então o peito também era um bocadinho maior. Então é o que eu noto, parece eu que tenho 13, 14 anos com o meu peito outra vez. Tirando isso, pronto, o que eu mais notei foi mesmo na barriga. O meu umbigo saiu todo para fora no último trimestre. As estrias apareceram no último trimestre, mas só na barriga. Eu só tenho estrias na barriga. Não tenho mais em lado nenhum do corpo. Confesso que não estou nada preocupada com as minhas estrias. Amores, mamãs, gravidinhas, aceitem o vosso corpo como é. Se tu tens estrias da gravidez, ainda bem, porque são marcas de guerra. Tu produziste uma vida dentro de ti. É normal que isso tenha consequências no nosso corpo. É super normal. Aceitem-se e não se comparem àquilo que vêem na internet. Porque a maior parte das coisas que a gente vê e até pessoas que vemos na internet, a maior parte delas têm bastante dinheiro para fazer operações, para voltar com o corpo que tinham antes, têm dinheiro para comprar cremes caríssimos para não parecer estrias.
Então, não te foques na realidade dos outros, foca-te na tua realidade, ok? Eu digo isso porque assim, eu estou-me a barimbar para o corpo. Se tenho mais uma estria, se tenho menos uma estria, se tenho aqui gordura, se não tenho ali gordura. Eu estou-me a barimbar para isso, ok? Sou uma pessoa que não se priva de comer aquilo que quer e bem lhe apetece. Por causa disso, não tenho pancadas, não tenho nada. Não me obriga a fazer uma alimentação saudável. Porque eu tenho que ser fit. Porque eu tenho que não sei o quê. Não, não estou... Nada, amores, nada, nada, nada. Eu com o meu corpo, sempre foi. É aquilo que os meus pais me deram e fizeram e acabou. Eu não vou estar a prevenir nada, ok? E com a gravidez, porque eu já vos vou mostrar, a minha barriga rebentou toda, eu estou toda cheia de estrias na barriga e vieram dizer, a triste, não tinhas as estrias na barriga e agora tens estrias. Com aquele ar de preocupados por aquilo que eu vá sentir e eu correspondo sempre. Ainda bem que eu tenho estrias, é sinal que a minha bebê é grande, desenvolveu-se bem. É só bom sinal. Ainda bem que eu tenho estrias. Se desaparecer, desapareceram. Se não desapareceram, não desapareceram. Está aqui a marca de guerra em como eu gerei a minha bebê. Tanto que ela está a adorar estar cá dentro, que não quer sair, porque estamos de 40 semanas e 4 dias. Ela continua aqui. Mas é isso, amores. Não se foquem naquilo que a gente vê na internet. Acho que a gente tem que se focar na nossa realidade e no nosso corpo. Cada mulher é uma mulher. Claro que sim, há mulheres que engravidam, fazem grandes barrigas e não têm uma única estria. Ainda bem. Mas ainda bem. Como há aquelas que assim que engravidam do primeiro filho, que foi o meu caso, começa a ter estrias no corpo inteiro. Ainda bem também. Ok? Aceitem-se como vocês são e como o vosso corpo é. E não olhem para os conteúdos da internet, porque a maior parte das vezes aquilo que a gente vê não é verdade. Não é verdade, é só aquilo que querem que a gente veja. Ok? Por isso, eu estou a ter esta conversa porque o meu canal é muito assim, amores. Eu mostro-vos muito a realidade das coisas, não aquilo que eu quero que vocês vejam, mas sim a realidade. Eu se tiver que aparecer aqui, toda suja, como já aconteceu, toda descabelada, toda despenteada, toda tudo, eu vou aparecer e acabou. Eu não estou preocupada, sabe porquê? Porque é a minha realidade. Porquê é que eu vou me estar aqui a pentear aqui toda, maquilhar? Não, se eu no meu próprio dia-a-dia não me maquilho, é raríssimo maquilhar. Se falássemos há uns anos atrás, quando eu tinha 15 anos, talvez eu só aparecesse aqui toda maquilhada. Porque, pronto, já era adolescente, etc, etc. Agora, eu não me maquilho para nada. Não ia me estar a maquilhar para fazer um vídeo. A não ser que me apetecesse maquilhar. Claro que eu tenho alturas que me apetece maquilhar e maquilho-me, né? Mas tirando isso, não o faço. E é isso, amores. Vou-vos mostrar a minha barriguinha. Esta é a minha barriga de 40 semanas e 4 dias. Estão a ver, amores? Eu arrebentei toda. E querem saber uma coisa? Não estou preocupada com isso. Sabem porquê? Vou pôr-vos só aqui direitas. Porque é o que vos disse. É a minha realidade. É o meu corpo. Eu não posso estar a comparar a mais ninguém. Só a mim. E pensar que eu estou a ser casa de alguém que precisa de mim e irá precisar até o resto da minha vida. Ok? Agora, claro, se não queres ter estrias, não queres arrebentar o teu corpo, não engravides, não sejas mãe. Muito simples. Porque eu duvido que haja uma única pessoa na Terra que engravidou e não tem uma única estria. Nem que seja no peito ou numa unha do pé. Estou a brincar, atenção. Ou não me venham cá a criticar a dizer que as unhas dos pés têm estrias. Mas pronto, espero que estejam a perceber. Sempre fica alguma marca. Sempre fica. Então, não se martirizem. Aceitem-se. Amem-se primeiro a vocês. E só depois, então, sim, pensem em ter filhos. Ok? Porque senão vêm as depressões pós-parto, vêm as depressões na gravidez. Aceitem-se primeiro, amores. É um conselho que eu vos dou e é o melhor conselho que vos posso dar.
E aproveitem a gravidez ao máximo, porque eu pensava que ela não passava depressa, mas passa. Parece que ainda ontem eu descobri que estava grávida e daqui a 2 dias eu vou conhecer o amor da minha vida. Por isso, aproveitem cada momento, cada pontapé, aproveitem tudo ao máximo. Tudo. Porque 9 meses passam a correr. E é isso, amores. Chegámos ao fim do meu último vídeo. Grávida. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se gostarem, deixem o vosso like. Comentem cá em baixo o que é que acharam do vídeo. Subscrevam ao canal, que é bastante importante. E é isso, amores. Dia 12, a nossa princesa vai ser induzida. Vou tentar filmar aquilo que eu conseguir para vocês. Vou tentar, prometo. Tudo o que eu conseguir, eu vou trazer em vídeo. E é isso, amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo. Tchau!